Tá, mas afinal, o que faz o psicanalista? Pessoal, foram 12 módulos nos aprofundando de diferentes olhares sobre a psicanálise, entendendo os manejos, entendendo as formas de desenvolver o trabalho nesse campo tão fascinante que é a psicanálise. E eu quero reservar uma aula deste módulo 12, que é o nosso último, para retomar alguns destes elementos, para ficar bem gravados, pessoal. Vou pontuar exatamente conforme pontuamos numa sessão psicanalítica. Vou silenciar, que também é muito importante, o movimento do silêncio para você se perceber e sair daquele papel de só receber, receber, receber. Não, você é o protagonista do processo, é você que vai assimilando e vai buscando os conteúdos, vai ressignificando-os para poder usar a partir do seu imaginário, sua construção simbólica. Já vimos lá em Lacan que por mais que eu expresse, por mais que eu fale, por mais que eu explique, não é nada disso que você está assimilando. Você está assimilando a partir da sua realidade, da sua compreensão. Por isso que é tão importante a reflexão, por isso que é tão importante o silêncio enquanto manejo na psicanálise, para possibilitar que o outro construa o próprio significado para aquilo que está aí aparecendo e sendo transmitido. E é isso que eu vou procurar nessa aula, que tem por objetivo retomar tudo isso, tá, pessoal? Retomar esse processo que, não digo explica, é uma pergunta muito ampla, tá? Muito genérica também, mas aproxima do entendimento que eu quero que você saia aqui da formação sobre o que de fato faz o psicanalista, tá? Pessoal, todo o nosso trabalho é proporcionar uma aproximação do analisando, da analisanda, da Vitória, por exemplo, com ela mesma, com que ele ou ela possa olhar para si próprio. Diminuir a incidência do outro no eu representa eu me aproximar de mim. Eu, meus desejos, eu, minhas pulsões, eu, meus medos, traumas, insatisfações, anseios, angústias, tudo aquilo que nós vimos no transcorrer dessa formação. Jamais esqueça, pessoal, psicanalista, psicanálise vai trabalhar com o inconsciente. Nós queremos adentrar a esse inconsciente. Um inconsciente que é atemporal, um inconsciente que é totalmente ambíguo e contraditório, um inconsciente que é movido por desejos, por pulsões, um inconsciente que vai originar sintomas na medida que conteúdos não possam ser expressos ou emoções não possam ser vivenciadas na intensidade que naquele momento que determinada coisa aconteceu, careciam de ter sido vivenciadas. Guarda isso, pessoal. Muitas vezes vivenciamos situações, principalmente lá na infância, tá? Onde não foi possível expressar a emoção da forma que aquele espaço, que aquele momento exigia. E não tendo sido possível, a gente carrega isso. Em algum momento isso vai ter que vir, vai ter que se expressar. Nós, psicanalistas, vamos proporcionar com que isso venha, se expresse, se apresente. Psicanálise tem um eixo central, pessoal, que são as palavras, o discurso, a linguagem. O inconsciente se expressa através deles. O inconsciente vai estar ali o conteúdo inconsciente vai vir para o set analítico através dessa palavra. E é por isso que a nossa técnica, a única técnica na psicanálise é justamente a livre associação de ideias. Perceba, pessoal. Perceba o quanto isso é importante e significativo, já que eu quero trabalhar esse conteúdo. Nosso foco é no inconsciente. Consideramos sim que tem uma instância que nos conduz, regula a nossa vida, nossos sentimentos, nossas emoções. Essa instância é o inconsciente. E nós não olhamos para ele, muitas vezes nem sequer sabemos que existe. O setting psicanalítico vai proporcionar com que possamos olhar para ele, possamos acolher esses conteúdos, possamos ressignificá-los, possamos trabalhá-los, possamos expressá-los
Expressar como? Falando, dizendo. Pessoal, psicanálise, o que move a psicanálise é a imersão nesse campo inconsciente. Depois tem toda a teoria, tem todos os elementos, tudo aquilo que a gente viu, pulsão, catexia, os mecanismos de defesa, aí de ego, superego, inconsciente, pré-consciente, consciente, a questão dos registros, simbólico, imaginário, real, a metaforização das palavras, a metonímia, tudo aquilo que nós andamos, fomos, voltamos, mas por trás disso tudo o que nos conduz é adentrar nesse processo inconsciente. É diminuir a incidência das regras, da moral, do padrão, do que está lá fora e que tanto reprime e recalca o sujeito. Diminuir isso e permitir com que apareça esse sujeito do ego, como chamava Lacan. Perfeito? Cada sujeito é um, cada indivíduo é um e seu inconsciente é um. Não existe regras, manuais, não existem roteiros, não existe nada disso na psicanálise. O que existe na psicanálise é um psicanalista que numa postura de escuta, uma escuta afetiva, uma escuta atenta, vai proporcionar que esse conteúdo venha para a consciência. Ali no set psicanalítico ou fora dele também. Nada de atividades dinâmicas, desenhos e por aí vai, tá? Não nada disso. Estou falando de psicanálise com pessoas adultas, tá? Adolescentes, adultos, crianças têm as suas particularidades, a questão da lúdica, conforme nós vimos. Mas aqui nesse momento quero destacar de novo a importância, pessoal, da palavra dita, da livre associação de ideias. Que elas venham, que elas se expressem, que ela se apresente no set psicanalítico, porque é através da palavra que esse inconsciente está se revelando. O inconsciente virá, pessoal, através dos atos falhos, tá? Troca de palavras, troca de letras, esquecimento, troca de nome. Tem uma série, mas uma série, pessoal, de atos falhos aí. Aprendemos que não existem acidentes, aprendemos que não existem acasos. Nossa, olha o que aconteceu agora. O que aconteceu agora já foi aqui, ó, muito bem trabalhado nesse inconsciente, conseguiu passar e se apresentar. Tudo é conteúdo fundamental para a psicanálise. Você, futuro psicanalista, tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for não dito, tudo aquilo que incomoda o analisando, tudo aquilo que não incomoda, tudo aquilo que não tem importância nenhuma. Pessoal, na psicanálise, tudo tem importância. Se veio para a consciência que está afetando, está se apresentando e nós precisamos trabalhar. Se não veio, talvez seja resistência e nós precisamos trabalhar. Preste sempre atenção a esses atos falhos. Pessoal, os sonhos, tá? A questão onírica é de fundamental importância. O psicanalista é aquele que interpreta esses sonhos, não com manuais, receitas e sonhou com isso e aquilo, sonhou com aquilo e aquele outro. Nada disso, tá? Isso é senso comum totalmente ultrapassado para a psicanálise. Na psicanálise, pessoal, cada indivíduo carrega o seu material onírico, carrega a sua simbolização e sua representação para cada sonho. Nós só conseguimos interpretar de fato um sonho analisando com anos de análise, que é na medida que nós vamos percebendo as representações dele ou dela para alguns símbolos. E é atemporal esses sonhos também, então tem muito conteúdo inconsciente lá de trás e conseguiu passar pelas resistências ali e consegue se expressar. E lá somos nós, psicanalistas, trabalhando com este conteúdo. Mas, pessoal, os sintomas, tá? Os sintomas dizem muito, tá? A neurose obsessiva, a histérica, a fóbica, a questão da psicose, a questão da perversão, que aparece em diferentes instâncias também. Tudo está comunicando esse inconsciente. Os sintomas, nós não queremos resolver os sintomas, embora o analisando venha querendo resolver o sintoma. O sintoma é o nosso caminho, nos mostra, nos conduz num processo inverso da sua materialização para chegarmos a esse inconsciente. Perceba o quanto isso é fascinante, pessoal. O quanto é importante, quão grande é a nossa responsabilidade. Olha para a Vitória. Olha a expressão, a forma que ela se expressa, a angústia que ela sente, o desejo de talvez não estar mais aqui.
todos aqueles movimentos que muitas vezes também são de defesa, estão evidenciando processos que carecem de ser acolhidos. E mais, pessoal, os famosos xistes, tá? Que nós vimos também, aquela piadinha, aquele dizer por dizer, tudo está comunicando. São desejos, querem passagem, querem se expressar, querem se mostrar. E ali estamos nós, psicanalistas, para acolher. E quando esse conteúdo vem, o que eu faço com ele, Fabrício? Eu não faço nada. Quem vai fazer é o próprio analisando. Eu estou no papel daquele que escuta, daquele que proporciona essa livre associação de ideias. Eu estou no papel daquele que vai silenciar. Eu estou no papel daquele que vai provocar. Eu estou no papel daquele que vai pontuar e pontuar muito. Vai devolver, vai questionar, vai bagunçar, porque aquela coisa tão organizada nada mais é do que justamente para Lacan a origem dos sintomas. Pessoal, perceba o quanto é fascinante viver esse percurso, estar nesse percurso, em algum momento também estar na posição daquele que analisa. Prepare-se, pessoal. Como eu sempre falei desde o início da formação, cada análise é uma análise, tá? Cada análise é uma análise, cada sessão é uma sessão. O tempo lógico de Lacan, conforme nós já vimos também, não é o tempo, pessoal, das horas dos 50 minutos que vai resolver, não é isso, tá? Cada indivíduo tem o seu tempo, esse seu tempo pode levar anos numa sessão para revelar algo, para trazer algo, para pontuar algo. E ali somos nós. Somos nós tensionando, somos nós provocando, somos nós revelando caminhos para o auto-revelar-se, o auto-compreender-se, o auto-escutar-se, pessoal. Imagina, eu estou proferindo palavras que carregam de afetos, sentimentos, emoções, de conteúdos inconscientes. Quando eu ouço isso, na grande maioria das vezes eu nem escuto, tá? Eu só falo e deixo passar. E somos nós, psicanalistas, que paramos. Você percebeu o que você disse? Você pode repetir o que você falou? Será isso mesmo que você falou? Nós estamos atentos, pessoal. Nós estamos com uma escuta flutuante que permite colher essas palavras que representam todos esses afetos. Sabendo que por trás dessa palavra tem um conjunto de significantes que nós vamos pontuar, vamos voltar, vamos abrir, tá? Possibilitar com que o indivíduo possa, no espaço de confiança, expressar todas essas questões. Pessoal, isso e nada mais do que isso é o que faz o psicanalista. Se fosse para resumir em uma palavra, pessoal, o psicanalista escuta. Pontuamos, sim, provocamos, sim, problematizamos, sim, mas com um fim e um único propósito: de proporcionar com que o indivíduo possa se perceber, possa se aproximar de si próprio, possa em palavras expressar seus verdadeiros desejos que ele sabe, mas não permite com que venha. E ao não permitir com que venha, esquece, apaga e não tem mais nada, é isso. Mas nós sabemos que tem. É tão claro, pessoal, você vai perceber o quanto o inconsciente se comunica, vem, se expressa, primeiro contigo mesmo, depois no papel de psicanalista com o outro. A vivência é única, a vivência é transformadora e a vivência principalmente é uma impossibilidade de voltarmos ao que éramos antes. Por isso que eu sempre repito, na perspectiva de terapia, tá? De voltar a um estado de saúde, psicanálise não seria terapia. Psicanálise não proporciona uma volta a nada, tá? Muito pelo contrário. É o novo que se apresenta a partir desse encontro comigo mesmo. Convido todos a essa fascinante travessia que prossegue e que aqui tivemos uma aproximação. Convido a todos e todos que guardem esses elementos centrais e a partir daqui aprofundem todos os elementos teóricos que vimos. Exercite a psicanálise. E como exercita a psicanálise, Fabrício?
vivendo em si mesmo, para depois estar no papel daquele que vai possibilitar esse processo ao outro. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos nos aproximando desses elementos teóricos, e vocês tiveram uma vivência, ou estão tendo, de análise didática, assim como de supervisão, de estudos de situações. Sigamos juntos num campo repleto de aprendizagens, repleto de possibilidades, que permite, acima de tudo, conhecermos, perceber esse inconsciente, essa instância que nos regula, que nos limita, sem que saibamos, tá? E mais, justamente por não sabermos dela, vivemos tantos e tantos sintomas.